Olá! Estamos aqui agora para a nossa aula de número 2. Então vamos lá para o slide para a gente fazer uma aula mais rapidinha do que na última. Vamos lá, unidade 2. A unidade 2 é sobre o processo administrativo, é onde a gente parou lá na unidade 1. Nós vamos falar do papel do administrador, agora na visão do Mintzberg. Vocês vão ver habilidades e competências do administrador. Vamos ver então o que a gente vai aprender. As nossas referências agora mudam um pouquinho, a gente continua seguindo o capítulo 1 lá do Chiavenato, a gente tinha parado no item 1.3, agora a gente vai para o 1.4 até 1.7 e dá uma olhadinha também lá no Maximiano. O que não está lá no Chiavenato eu tirei lá do Maximiano no item 1.4 e 1.5. O QR está aí, ele te leva para a biblioteca virtual. Na biblioteca você tem que digitar o nome do livro e procurar o capítulo, certinho? Então vamos ver o que você vai aprender hoje. O nosso objetivo é que você chegue no final da aula sabendo o que é o processo administrativo, conhecer os papéis do administrador ou a administração segundo Mintzberg, se entender como administrador e entender quais que são as competências demandadas de um administrador. Os tópicos, então, são processo administrativo, remetendo a Fayol, lá de Teoria da Administração, funções do administrador com Mintzberg, você administrador e competências do administrador. Vamos lá. Processo administrativo, a gente já viu na aula passada. A gente viu que isso aqui, ó, esse desenho, é o desenho de uma organização. A gente tem ali competências que são entradas, recursos que são entradas, e aqui a gente tem o processo, as 4 funções administrativas, ó, esse centrozinho aqui. E aqui a gente tem as saídas. Então vamos lá repassar essa figura? Como entradas, a gente tem recursos que podem ser humanos, financeiros, materiais, de tecnologia, recursos de conhecimento. E a gente tem as competências. Competência de gestão, de liderança, comunicação, motivação, resolução de conflitos e inúmeras competências que o administrador tem e cada pessoa dentro da organização também possui. E a tarefa do administrador gerir e liderar e influenciar no bom uso dessas competências. E tarefa de cada pessoa também de desenvolver essas competências, de fazer um plano de desenvolvimento individual para essas competências, de compreender como cada competência que eu desenvolvo nas diferentes organizações com as quais eu interajo, eu posso utilizar na organização em que eu trabalho e em inúmeras organizações que eu interajo, que é o que a gente viu na aula passada. Entrando aqui, a gente tem as 4 funções administrativas e a saída é desempenho em processos, produtos, serviços, eficiência, eficácia e efetividade, que a gente viu na aula passada, e os resultados, que são os produtos e os processos que vão atingir os objetivos, satisfazer clientes, usuários, né? Não estou falando só cliente que visa o lucro, né? Agregar valor, né? Que é a palavra-chave ultimamente, né? Como você agrega valor para as pessoas, né, que estão usufruindo dos seus produtos e serviços. Então, vamos para as 4 funções da administração. Planejamento. Quando você planeja, você está definindo objetivos, definindo como alcançar esses objetivos, onde você quer chegar, quais que são as suas metas, e aí você pode pesquisar aí quando você está definindo aquele acrônimo, né? O SMART, né? Como você definir metas, mas a gente vai falar bem sobre planejamento nas próximas aulas. Do planejamento, você passa para a organização. Você tem um plano, você tem uma meta, mas como que você vai executar? Que pessoas você vai utilizar? Quem vai fazer o quê? Quem vai trabalhar com quais recursos? Como obter esses recursos? Então, essa é a estruturação. Você define a responsabilidade de cada pessoa da sua equipe, quais tarefas elas vão desenvolver e se organizar. E depois vem o processo de dirigir, e, né, que a gente chama de liderança. Geralmente, a gente associa direção a recurso, material, físico, né? Como que você coordena esses recursos. E liderança, o conceito de liderança está associado à palavra influência. Como você influencia pessoas
para que essas pessoas desempenhem da melhor forma o uso das competências dela para atingir os objetivos da organização. Como você motiva e engaja essas pessoas? Isso é liderança, é influenciar. Todo momento que você estiver influenciando uma pessoa na sua casa, no seu trabalho, nas organizações das quais você faz parte, você está liderando, você está num processo de liderança. Então, essa é uma das funções, essa terceira função da administração. E o controle, que é quando você monitora indicadores, quando você analisa o que foi feito e vê o que precisa ser mudado para traçar novas rotas para um novo planejamento. Controle é aquele painel de controle mesmo, como se fosse um avião. Você tem ali diversos indicadores e é bom ter. Se você tem uma organização, né, trabalha numa empresa ou é autônomo e não tem indicadores de como a sua organização está funcionando, você está voando ali sem instrumentos. Então, você tem que monitorar sempre essas atividades. Isso é o controle. Note, então, que a gente está trabalhando num ciclo, né? Você vai, controla, vê o que precisa ser mudado, planeja, mas isso não é assim tão, vamos dizer, rígido, né? Essas fases, elas são sempre interligadas, correlacionadas. Elas são um processo iterativo e interativo. Iterativo porque ela se repete o tempo todo. Você está planejando, organizando, liderando, controlando o tempo todo. Não tem um dia que você é administrador e chega hoje, eu só vou planejar. Não. Você está sempre trabalhando essas 4 funções ali no processo cíclico, repetitivo, iterativo, né? E interativo, cujas fases são interdependentes, né? Um processo sistêmico. E aí a gente já viu também na aula passada o que é o, né? Quando eu digo sistêmico, o que isso significa? Você lembra o que significa? Né? Quando eu falo sistêmico, é que eu preciso ver como um todo. Eu não vejo a caixinha da organização separada com planejamento e digo que a soma de planejamento, organização, liderança e controle é o processo administrativo. Não, eu digo que é um conjunto de funções que devem ser avaliadas no todo. Né? Eu preciso olhar para elas num todo, elas são interligadas. Isso é ser sistêmico, quando eu digo que é um processo sistêmico, né? Todo mundo trabalhando, as funções trabalhando interligadas para um objetivo comum, né? O resultado do sistema é o todo, né? O produto do todo. Então, isso é o processo administrativo. De onde ele deriva? Lá de Fayol, né? Se você pegar as teorias administrativas, ele está lá no final do século XIX, começo do século XX, nos estudos da teoria clássica do Fayol. Só que lá ele vinha como POC3, né? Porque aí ele tinha ali, mais ou menos no lugar ali da liderança, o controlar, coordenar e comandar. Né? E ele veio sendo desenvolvido, mas vem de lá, vem da teoria clássica da administração. Então, lá de trás, ele já trouxe isso como funções administrativas e trouxe o processo administrativo como uma das funções da organização. E aí eu quero trazer também outro autor, que é clássico. Enquanto o Fayol era um engenheiro que trouxe ciência, né? De alguma forma trouxe ciência para a administração, aqui a gente tem o Mintzberg, que era um professor, um pesquisador e que vem falar dos papéis do administrador. E esses papéis estão muito interligados com essas 4 funções administrativas aqui que a gente viu. Os papéis que o Fayol traz é o papel decisório, interpessoal e informacional do administrador. Ele diz que o administrador ele tem que tomar decisões, fazer escolhas, e essas escolhas elas vão perpassar todo o processo administrativo. Você faz escolhas planejando, você faz escolhas quando você está organizando, você faz escolhas liderando e você faz escolhas controlando, vendo quais indicadores, por exemplo, são mais úteis, quais indicadores você vai utilizar no seu processo de melhoria. Então, o tempo todo, ao longo de todo o processo, você está tomando decisões, você tem um papel interpessoal de gestão de pessoas, e aí eu não estou falando só de
gerir seus funcionários, colaboradores, não. Um papel interpessoal em relação aos seus stakeholders. O que são os stakeholders, né? As pessoas interessadas no seu negócio, na sua organização. E o tempo todo, dentro dessas 4 funções também, de planejar, organizar, liderar e controlar, você tem um papel informacional. O que é o papel informacional? É de trabalhar com informações, de saber onde obter informações, quais informações você tem que selecionar, né? Ultimamente a gente é bombardeado de informações, então tem até um autor que diz que a gente está numa arca de Noé, e aí as informações estão passando ali, você tem que escolher para, né, quem que você vai salvar. Né? Quem fala isso é o Pierre Levy. Mas então, que informações você vai obter? Né? Como você vai processar isso? Como você vai divulgar isso? Então, ao longo de todo o processo, né, das 4 funções de planejar, organizar, liderar e controlar, você está executando esses 3 papéis do administrador. Então, é errado a gente questionar qual teoria talvez está mais certa. Não existe isso. A gente tem as funções administrativas, né? Que é esse quadrinho aqui, que eu estou mostrando para vocês. E nós temos os papéis do administrador, que perpassam todas as funções administrativas. Além desses papéis perpassarem as funções administrativas, eles perpassam os níveis organizacionais. Se você está no nível estratégico, né, tomando as decisões estratégicas da empresa, ou se você está no nível intermediário, tático, gerente, você também exerce esses papéis, ou se você é um supervisor no nível operacional, por exemplo, você também está exercendo esses papéis. Você toma decisões quase que o tempo todo. Você, na sua casa, na sua vida, toma decisões quase que o tempo todo. Tomar decisão, então, é escolher, fazer escolhas, né? Algumas decisões no processo administrativo, principalmente lá no nível estratégico, são mais delicadas? Sim, né? À medida que você vai subindo nesse de nível operacional para estratégico, a tendência é que as decisões sejam mais delicadas. Mas ao longo de todo o processo você toma decisões. Existe até um conceito que é o trade-off, que é você tá sempre equilibrando, você tá sempre fazendo escolhas. Por exemplo, por que você está assistindo essa aula agora e não tá, por exemplo, brincando com seus filhos ou fazendo alguma coisa boa para você comer ou fazendo uma caminhada? Você faz escolhas, né, o tempo todo. Então, o papel do administrador, né, como uma função administrativa, é fazer escolhas. Né? A gente também, administrando nossa vida, faz escolhas o tempo todo. O papel interpessoal é aquele papel de lidar com pessoas, não só no momento da liderança. Na hora que você está no momento ali de planejamento, né, com quem que você tem que negociar para escolher uma meta em relação a outra, para priorizar um objetivo em relação ao outro. Que stakeholders você tem que convencer, né, para você priorizar alguma coisa que você acha que é bom para sua organização. Quando você está ali no processo de organizar também, você tem que tomar decisões interpessoais, você tem que exercer esse papel interpessoal, negociar com funcionários, você negocia com membros da comunidade, você negocia com colegas tanto do mesmo nível quanto superiores e que são subordinados talvez ao seu cargo. Então, isso tudo são papéis interpessoais. E o informacional? É o que eu disse, né? Obter, processar e divulgar as informações. Como que isso se dá, então, lá na empresa? Você, como administrador, no papel interpessoal, 3 funções são as principais que você vai exercer ali. A de representação, liderança e ligação. Você representa a sua instituição. Você é parte da sua instituição. Você, como líder, principalmente, você tende a ser a cara da sua instituição em alguns momentos. Você exerce um papel de liderança, como eu já disse, influência
influência sobre os colaboradores, você deve exercer papéis de influência sobre os stakeholders, você pode precisar exercer papéis de influência sobre a comunidade. Então, você, em vários momentos, tem que se colocar numa posição de liderança. E no papel de ligação, principalmente quando eu estou falando no nível tático. Não vou nem dizer principalmente, mas eu acho que é o mais fácil da gente visualizar, que é quando você liga em um interesse a outro interesse. Você faz um meio de campo, você faz o papel de ligação. Isso é muito comum na rotina do administrador. Os papéis informacionais geralmente são de monitoramento, disseminação e de porta-voz. O monitoramento, você ficar sempre de olho nas informações e, como eu disse, filtrando o que entra, né? Escolhendo ali naquele dilúvio de informações o que você vai colocar na sua arca. A disseminação, que é como você passa informações para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com você, para dentro da organização, e de porta-voz, como você pega as informações de dentro da sua organização e joga para fora, como você faz o papel de porta-voz da sua organização mesmo, como você pega as informações que são coletadas ali, o que você quer passar para a comunidade, para a mídia, para o marketing. E como você pega isso e faz o papel de porta-voz, como você pega essa informação e coloca para fora. E os papéis decisórios de empreendedor, que é o motor da inovação, que é o motor que faz as novas ideias acontecerem, como você soluciona conflitos, né? Isso é um papel decisório, porque você pode optar por posições ou ideias de uma pessoa em detrimento de ideias de outra. Então, como você toma decisões imparciais, decisões que não vão considerar os seus vieses, o que é bastante difícil. Como você aloca recursos, isso é uma tomada de decisão, né? E nas funções de negociação, né? Como você consegue convencer pessoas, como você consegue pesar interesses, né? E pesando esses interesses, pensar em que nível de negociação, de submissão ou de acordo você pode chegar, tudo isso faz parte do processo decisório, da negociação. E agora eu te pergunto, de novo, no nosso momento de reflexão, né? E trazendo o Chiavenato aqui, que ele mostra que todo mundo é gerente, você é gerente de si próprio. Então, como você põe essa tomada de decisão, essa busca de informações, né? Como você filtra as informações, como estão suas relações interpessoais nesses papéis seus como administrador de si próprio, né? Conduzindo seus objetivos pessoais, você já tem um plano de desenvolvimento, né? O que você quer perseguir na sua carreira, o que você precisa para chegar lá, quais competências você precisa desenvolver, né? Você gerencia como administrador de si próprio os orçamentos domésticos, né? Você escolhe épocas de férias, como você programa uma viagem, escola de filhos, cursos que você vai fazer, a sua própria decisão de estar aqui hoje. Então, como essas decisões são decisões administrativas, né? As informações que você coletou para estar nesse curso são também tarefas administrativas, você saber usar as informações que você coletou para uma coisa prática, né? Então, isso tudo é ser administrador de si próprio. Também você é gerente em profissões técnicas, você como engenheiro, como médico, pesquisador, advogado e inúmeras outras profissões. Você precisa se planejar, organizar, porque a gente fala muito de organizações e a gente pensa em grandes organizações. E aí tudo fica muito no subjetivo, no abstrato. E esses conceitos têm que ser trazidos para a sua profissão em si, né? Como você aprimora a sua profissão, como você promove melhoria contínua, trabalhando essas funções da administração, né? Você tem indicadores, né? Você tem metas, como você organiza os recursos que você tem para a sua profissão, né? Se você é autônomo ou microempreendedor. E nas organizações, né? Você tem um papel, né?
de administrador ali. Você pode ser gerente, supervisor ou às vezes a gente acha que precisa ter um cargo, né, para exercer liderança, mas não, como eu disse, liderança é influência. Às vezes você não tem um cargo de autoridade formal, mas você exerce influência, né, em inúmeras organizações que a gente interage. Então, aqui, né, é claro, tá lá no livro, né, dizendo para mostrar que todo mundo é gerente, mas é um momento bom para uma reflexão de como aprimorar e como usar os conhecimentos que você aprende, né, no curso, na sua organização, em prol de melhorias e de desenvolvimento contínuo, de aprimoramento na sua carreira. E aí a gente vem para o conceito de competências, né? Quais competências, então, que o administrador, né, deve ter para executar essas funções aí, né? Esses papéis que ele precisa executar nos diferentes níveis da vida dele. Quais que são as competências que ele precisa ter? O Chiavenato organiza essas competências nos níveis organizacionais. E aí ele vem dizer que existem competências conceituais, que é de você conseguir transformar os conceitos abstratos, as ideias, de compreender esses conceitos abstratos para que você tenha visão do todo. Então, você compreende as teorias da administração, você compreende como está o seu macroambiente, você compreende as relações que a sua organização tem com outras organizações, você consegue ter uma visão macro, uma visão de todo, uma visão sistêmica. E com isso gera habilidades que são conceituais, de aplicação de ideias e conceitos que vão te permitir atuar em nível estratégico. Já no nível intermediário, é o nível de competências e habilidades voltadas para o relacionamento interpessoal, que ele chama de habilidades humanas, que é justamente para a gente fazer esse meio de campo, né? Que as habilidades interpessoais elas fornecem para você lidar com pessoas, para conseguir transformar as metas em tarefas, em planejamento, né, para conseguir gerir essas pessoas para a execução dessa meta. E no nível operacional, o que é mais importante? Habilidades técnicas do como fazer coisas. E não é só quando a gente fala manuseio de coisas físicas, a gente pensa só na linha de produção. Coisas repetitivas, mas não, o nível operacional é o nível de habilidades técnicas, habilidades de engenharia, habilidades das inúmeras profissões, né, que vão te dar conhecimento técnico para desempenhar uma tarefa. E aí, falando em competências, a gente tem um conceito que é muito conhecido na administração, que não está lá no livro, que é o CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. O que o Chiavenato traz não é bem o chá. Ele traz que as competências elas são os conjuntos desses quatro fatores: conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. Você pode ouvir aí, talvez, na sua organização, que, por exemplo, uma pessoa é contratada por determinado chá. O que significa isso? Que ela tem um certo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para desempenhar uma determinada função. Vamos supor um vendedor. Ele tem que ter conhecimento, por exemplo, em oratória, em comunicação verbal, em negociação. E ele tem que ter habilidade, ou seja, como colocar esse conhecimento que ele tem de negociação, um curso que ele tenha feito, talvez, em prática. Ele consegue colocar o que ele aprendeu lá no curso de oratória, de negociação em prática? Se ele consegue, ele tem uma habilidade. E não adianta nada ele ter uma habilidade se ele não consegue pegar essa habilidade e fazer acontecer. Lá na hora que ele está vendendo, ele saber qual técnica que ele vai usar, como ele vai ter atitude para demonstrar aquela técnica, como ele vai abordar um cliente. Então, quando eu digo que ele tem um chá, né, um conhecimento, habilidade e atitude para ser vendedor, quer dizer que ele desenvolveu determinados conhecimentos, habilidades e tem atitudes relacionadas à venda. E aqui o que a gente traz aqui são os conhecimentos, habilidades e atitudes de um administrador, né, que foi levantado lá nas pesquisas que estão mostradas lá no livro.
que então são os conhecimentos necessários para você desenvolver quando você está num cargo ou, né, gerindo alguma coisa? Você saber que o tempo todo você tem que estar aprendendo a aprender, tem que estar atualizado, né? Desenvolver um know-how, um como fazer as coisas, aprender continuamente, ampliar seus conhecimentos e saber transmitir esses conhecimentos. Isso é a parte do conhecimento. Como habilidades, a gente tem o saber fazer. Então você aprendeu várias coisas ali, você aprendeu teorias, por exemplo, da administração, como você está aprendendo aqui hoje. E aí a habilidade é você conseguiu relacionar essas teorias que eu te mostrei, por exemplo, do processo administrativo, com coisas do seu dia a dia, com tarefas que você faz no seu dia a dia e que você pode aprimorar? Você consegue colocar, por exemplo, o que a gente disse aqui sobre planejar ou organizar em prática? Então você está desenvolvendo uma habilidade, né? Como você aplica o conhecimento, como você consegue ter uma visão global e sistemática, né? Como um todo da sua empresa, da sua organização e consegue filtrar quais teorias e ferramentas que você está aprendendo aqui que você consegue aplicar lá, né? O como trabalhar com os outros, o como proporcionar soluções a partir do conhecimento que você está adquirindo. Isso é habilidade de um administrador, de um gestor. E aí vem o julgamento, que não está lá nesse conceito do chá, nessa metodologia do chá, mas que é muito importante, que é você sabe a situação que você vai aplicar essa habilidade, você consegue julgar os fatos, ponderar, avaliar criticamente a situação que a sua empresa, que a sua organização está passando, para ver se é o momento de colocar essa habilidade em prática. Né? Você consegue definir prioridades, a gente não consegue abraçar o mundo, né? O que é mais urgente? Eu consigo julgar, ter serenidade para conseguir identificar quais as minhas oportunidades, quais as teorias, quais as ferramentas que eu posso aplicar nessas oportunidades e priorizar coisas. E aí sim eu ajo, né? Aí sim eu tenho atitude. E as atitudes do administrador são atitudes de inovação, de criatividade, atitude empreendedora, que é o quê? É o fazer acontecer. Como eu disse lá no vendedor, não adianta eu ter as melhores técnicas de negociação e ter treinado isso, mostrado isso na entrevista, se na hora não me dá vontade de colocá-las em prática. Então a atitude é o fazer acontecer. Porque quando você, por exemplo, aprende um novo processo aqui no curso, ganha conhecimento, aplica ele em uma escala pequena, julga que é o momento de aplicar na sua empresa. Para você ter atitude, você vai lidar, por exemplo, com resistência. Existem muitas resistências à melhoria contínua, né? As teorias de melhoria contínua nos dizem isso. Você tem que lidar com mudanças de cultura organizacional, você tem que lidar com personalidades, né, com diferentes perfis. E aí uma atitude positiva e empreendedora é muito importante nesse momento, que é o momento de você romper com o status quo, né, quando você implementa uma mudança. Então a atitude ela é muito focada em resultado, né, em habilidade legislativa, em colocar regras, em conseguir fazer aquilo ali acontecer. Né? Então essas são as competências desejáveis para o administrador. E aí a gente caminha para o nosso final de aula. O que nós vimos aqui? Vamos revisar? A gente viu que as 4 funções básicas de um administrador são planejar, organizar, liderar e controlar. Isso vem lá da teoria clássica, né, lá de Fayol. E a gente perguntou para você aí no seu dia a dia, quais que são essas funções administrativas que você usa? Como você organiza? O que você organiza? O que você planeja? Isso você vai contar para a gente lá na atividade. Depois, a gente viu o papel do administrador, de tomar decisão, informar e gerenciar pessoas, né? Liderar. E aí também, né, depois lá na tarefa, a gente vai ver quais que são os papéis que você desempenha. E nós vimos que o conhecimento, as habilidades e atitudes do administrador vão englobar um aprendizado contínuo, uma visão global, sistêmica do todo, né, da organização como um sistema aberto, a aplicação de conceitos, o espírito crítico e a habilidade empreendedora para fazer as coisas acontecerem. E aí o questionamento é: você tem transformado o seu conhecimento em habilidades, em atitudes? Como que você tem usado isso?
E assim a gente encerra a nossa aula. Dúvidas, vocês postem no fórum e deem uma olhada lá nas atividades que estão propostas dessa unidade 2.